Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel ou Renan. Você pode me chamar como você quiser. Está começando o seu, meu, nosso Confissões Consentidas, o podcast da comunidade fetichista para o mundo. Sou um homem branco, cisgênero de 33 anos. Talvez quando você esteja assistindo esse episódio já esteja com 34. Mas enfim, no momento 33. Estou com uma camisa de couro vermelha, cabelos castanhos, com uma coisa meio... um topetinho assim e tal. E nós estamos aqui hoje numa série de programas especiais, afinal de contas convidei a minha house para falar, e na primeira edição está ela, a pequena Lu. Baby Lu está aqui. Lu, seja muito bem-vinda, meu amor. Eu quero que você comece fazendo uma descrição sobre você, para que as pessoas que não podem ou estão nos ouvindo, não podem nos assistir, ou não podem nos enxergar por algum motivo, possam imaginar quem é você. Então comecemos daí. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Lu e eu tô vestindo um vestido branco, bem princesinha, porque sim. Tô com uma tiara rosa na cabeça, uso óculos, meu cabelo é longo, castanho. E é isso, garota branca, padrão. Tá faltando a coleira. Mas é importante esse detalhe? Lógico que é, faz parte da descrição. Ah, bom, tá, eu tô usando uma coleira rosa. O que mais tem nessa coleira? É uma coleira rosa e tem um coração na coleira. No coração tá escrito alguma coisa? Tem o meu nome atrás. E na frente? O meu nome atrás. E na frente? Ai, tá escrito Daddy. Daddy o quê? Daddy, 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 Daddy Cruel. Tudo bem. Agora sim a gente pode começar, se já entenderam como é que ela é e tal. Esse podcast vai ser um caos. A primeira pergunta, você já sabe, a disparadora do nosso episódio é o que eu leria na sua Wikipedia. Então, com isso eu quero saber onde você nasceu, como é que foi a sua trajetória, como é que você se descobriu fetichista e os caminhos que a trouxeram até aqui. Vai que é tua. Bom, então, para início de conversa, a minha Wikipedia é muito extensa. Não, e quando eu digo isso, ela é um pouco grande, mas assim, não é nada especial. Tipo, eu tive uma vida muito, muito pacata, muito tranquila, até os 20 e alguns anos ali, quando aconteceram coisas no Twitter. Sempre é o Twitter. Mentira. Foi no finado, que não é mais finado, Tumblr. Porque as coisas naquela época eram Saudades assim, né? do Saudades Tumblr, do Tumblr. Tinha as melhores fanfics. Continua tendo, porque ele voltou. Não voltou com toda a força que tinha, mas ele voltou. E... Bom, é isso, né? Eu cresci no interior, e essa parte muita gente não sabe. Mas eu cresci no meio da mata até uns 6 anos, assim, e daí eu fui pra cidade. E aí, estudar, blá, blá, Calma, blá. a gente precisa entender que mata é essa. É tipo o interior do Amazonas. Isso, é importante esse fato. Mas é que assim, Você fala mata, parece que você veio do Triângulo Mineiro, que você veio do... Mas a mata só muda a vegetação, o estilo de vida é o mesmo. Como é que era o seu estilo de vida? Cara, eu tinha 6 anos, isso é realmente... Tipo, não lembro, entendeu? Eu saía pra plantar macaxeira, não lembro. Entendi. Não, de fato eu saía pra plantar macaxeira, mas, tipo, muito além disso, eu não tenho detalhes, assim, de falar, ai... Brincava, subia em goiabeira bastante. Sempre tomava uns gritos, porque falavam assim, vai cair o galho da goiabeira. Nunca caiu, eu sempre, né, tava esperando o dia que fosse acontecer, nunca aconteceu. Tamo aí, viva. Mas é isso, eu cresci, porque eu cresci com meus avós, e aí depois eu fui morar com a minha mãe na cidade. E aí sim, aí educação, Cidade blá, blá, blá. Manaus. Isso, Manaus. Gente, sou do Amazonas, tá? Manauara e tal. Enfim, e aí, sim, fui morar em Manaus, e aí estudar, e daí todo, tipo, padrão de vida de uma pessoa comum, assim. Estudo, fazia natação, fiz judô por um tempo também, que, tipo, esporte de contato. Adoro. E nada, cresci, colégio, daí colégio também foi, tipo, vapt-vupt, assim, muito rápido. E aí entrei na faculdade. Daí, na faculdade, foi quando as coisas começaram a ficar um pouco interessantes, porque foi tipo, Você cursou o quê? Então, eu entrei para a faculdade de engenharia da computação, não façam, e depois eu mudei para a faculdade de design. E aí, me graduei em design, só que nessa graduação de design foi quando as coisas começaram a tomar um rumo interessante. Porque aí foi quando eu descobri a minha sexualidade, de fato, e tal.
E dentro disso também teve um processo de terapia, e o processo de terapia teve mais descobertas melhores sobre toda essa parte de sexualidade. Gênero ainda não, gênero veio um pouquinho depois. Mas todo esse negócio de, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Então tá tudo bem. Eu não sou uma criminosa por gostar de tal coisa. E essas coisas, assim, são especificamente coisas do fetiche, que vieram a partir desse desdobramento da minha sexualidade. Foi aquele momento que eu comecei a explorar e me permitir explorar as coisas sem nenhum estigma, sabe? De falar assim, sou só eu descobrindo meus gostos. Não quer dizer que eu vou fazer nada, não tô roubando nenhum banco, não tô matando ninguém ainda. E foi só isso. Então, tipo, foi nesse momento que as coisas começaram, as engrenagens começaram a rodar, sabe? Mas foi. Como é que eu posso falar? Foi um momento muito. Assim, eu acho que muita gente passa por aquela sensação de medo, de fica com aquele receio na cabeça de o que pode acarretar você ter tal gosto, não sei, por exemplo, você gostar de lamber pé. E o que pode acarretar você gostar de lamber pé, se as pessoas descobrirem, lá, lá, lá. E pra mim era só tipo, que pé bonito. Eu adoro pés. Então foi sempre só uma assim, era tipo uma brincadeira, até de fato as coisas começarem a se tornar realidade, e aí sim. Mas isso foi, muito, muito tempo depois. Na época que eu tava só descobrindo, era só, tipo, eu tinha essa certeza de que eu gostava das coisas, mas eu era uma pessoa muito tranquila, eu não saía de casa pra fazer muitas coisas, eu não ia pra festa, essas coisas assim, eu só era um nerd que ficava em casa, sabe, jogando joguinho, e era isso. Então, tipo, eu tinha essa certeza na cabeça de que mesmo que eu gostasse, eu não ia tomar nenhuma iniciativa naquele momento. Então, acho que esse ponto pra mim foi a parte divertida, foi o descobrir e me deixar tomar esse tempo para descobrir as coisas com tranquilidade, sem estresse. E aí é muito bom porque teve eu não sei se já acontece pra você, mas essa história é muito boa, você vai amar. Que na época que eu tava descobrindo minha sexualidade, eu tava assim meio depressiva, né? Tava num momento que foi esse momento de saindo de um curso, entrando em outro, nessa transição, que era aquela fase de falar assim, não sei se é isso que eu quero da minha vida, o curso não me deixa feliz, mas também tinha aquele medo de falar, pô, passei num curso bacana, mas aí como é que eu vou falar com meus pais que eu não tô me sentindo bem à vontade nisso aqui, blá, 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 blá. Tava nesse momento assim que tava uma espiral de muitas complicações desnecessárias para a cabeça de um jovem, mas vida que segue. E aí, a minha mãe, um belo dia, chega em casa, minha mãe sempre muito atenta, de um jeitinho especial dela, ela olha assim para mim e fala, filho, gente, ó, pessoa trans não binária, tá? Minha mãe me chama no masculino, muita gente me trata no feminino, tá tudo bem, eu reservo o masculino para minha família porque, porra, sair assim na rua e a pessoa meio ter Um meninão desses. E aí é que tá vindo a história, você vai amar. Tô falando pra você, essa história é muito boa. Enfim, e aí assim, não dá, né? Então eu reservo geralmente o masculino pra amigos antigos, família, não, sabe? Não tem muita neuro. Mas se você me vê na rua e eu tô assim, pô, né? Gatinha, gostosa. Gostosa é um gênero neutro maravilhoso. Bom, retornando. E aí eu tava... E aí ela chega em casa e fala assim, filho, comprei uma sessão de terapia, tava na promoção. Quero que você vá. Eu falei, claro, mãe, adoro promoções, vamos. E foi assim que eu comecei a fazer terapia e tal. E aí, nessa da terapia, foi quando eu descobri a minha sexualidade e tal. Na época eu me entendia como bissexual, hoje também. Mas na época eu me entendia como bissexual e tal. E aí teve um momento que eu tava meio que saindo do armário. Só que meu armário era um closet walk-in com LED piscando e muitos frufrus na porta. Então nunca foi um closet muito... que ele escondia muita coisa. Só que de alguma forma, eu queria falar pros meus amigos que eu tinha descoberto esse lado que era, tipo, gosto de beijar rapazes também. E aí, eu não tinha ainda o poder da voz de falar, gente, gosto disso e gosto daquilo, me aceitem. Então, a melhor maneira que eu encontrei foi, tipo, escrever num papel, ligar o webcam e falar, oi, gente, tudo bem? Sou bi. E, assim, foi essa a melhor maneira. E foi o que eu fiz. Eu fiz isso com, acho que uns 3 amigos na época e tal, pra contar a notícia.
E beleza, isso era de tarde. E aí eu saí pra nadar. E eu deixei o papel em cima da mesa. E eu fui embora, porque eu falei assim, tá, tudo bem, entendeu? O que vai acontecer? Que de pior pode acontecer? Minha mãe nunca entra no meu quarto. Entendeu? Por quê? E foi o que aconteceu. Ela entrou no... Não consigo. Ela entrou no meu quarto. E aí ela viu o papel em cima da mesa. E daí quando eu voltei da natação, ela tava sentada na mesa. E aí a gente tava, sabe, comendo, jantando, assim. E ela vira assim pra mim, então, tem alguma coisa que você quer me contar? E, gente, assim, a minha mãe, ela é muito reservada nas coisas, assim. Ela é muito direta também. Então, quando ela quer falar de coisas, ela fala. E quando ela não quer, ela não fala. Então, se ela me pergunta, tem alguma coisa que você quer me contar? Ela quer ouvir alguma coisa de mim. E aí eu, assim, na época eu não tinha muita coisa pra contar, né? A única coisa que me vinha na cabeça era isso. Aí eu olhei pra ela e perguntei, você entrou no meu quarto? Aí ela falou, entrei. Tinha um papel em cima da mesa. Eu, pois é. Então pronto, não tem nada pra contar, né? Beijo, gente. Boa noite, tchau, tchau. Foi isso. E aí ela, não, mas como assim? Blá, blá, blá. E daí eu tive que sentar, explicar pra ela, e blá, blá, blá. E aí veio uma famigerada frase, mas você tem certeza que isso não é só uma fase? Ai, como eu amo a minha mãe. E aí, não era só uma fase, de fato, né? Mas, tipo, tentei explicar isso pra ela e falar, não, mas é porque eu tenho esses gostos assim, assim, assado, não sei o que mais lá e tal. Esses gostos é beijar meninos e meninas. Tá, Sim, não, é tudo bem. isso. O fetichismo ainda não chegou aí. Não, ainda não. Aí, inclusive, ela tem noção do fetiche hoje, mas ela nunca foi um negócio que eu sentei e falei pra ela. Mas, enfim, a parte boa da história é agora. Porque depois que a gente teve essa conversa, foi uma conversa muito não esclarecedora pra minha mãe, que foi coisas de segundos, sabe? O papo, eu falei, gente, não quero ter esse papo com ela, assim, não tô preparado pra isso agora, vamos seguir em frente. E a gente seguiu em frente. Só que a minha mãe não seguiu em frente. A minha mãe, ela achou de bom tom chamar o meu pai pra ir lá em casa. Pra quem não sabe, meus pais não são casados, eles não moram juntos. Meu pai mora no Acre e eu morava em Manaus. E a minha relação com meu pai era uma coisa que a gente se via a cada, sei lá, 2 anos. E aí, e aí ela achou de bom tom chamar o meu pai pra ir lá em casa. Então um dia eu desço pra almoçar e tá meu pai sentado na mesa. Ele olha assim pra mim e fala, ô meninão. Na época da escola eu também tinha isso, eu achava, sabe? Meu Deus! Também tinha uns amigos, a gente conversava e a gente até tentou e tal, mas aí eu vi que não era pra mim e essas coisas assim, e eu só tipo, me tirem daqui, por favor. Eu só tenho 5 anos. Me tirem daqui, por favor. E eu não queria estar tendo aquele papo porque era tipo, gente, tá tudo bem, eu não quero saber o que vocês fizeram no verão passado. Vamos só seguir a vida. E assim, foi um momento muito estranho. Porque era, tipo, a presença do meu pai dentro da minha casa, que eu já não via há um tempo. E aí ele veio com esse papo pra cima de mim. Falando que tinha tido relação com outros homens. Ele não chegou a ter. Ele chegou a ter curiosidade. Foi, acho que a palavra que ele usou na época. Que ele chegou a ter curiosidade, essas coisas e tal. E que era normal. Então, tipo, eu não entendi se foi um papo dele ter... Mas você não acha que se ele tivesse... Ele deu uma segurada na história, talvez? Assim, eu nunca ponho minha mão no fogo por ninguém, né? É. Pelos meus pais, muito menos, porque nenhum deles é santo. Inclusive, assim, eu sei a posição que eu fui feita. Então, assim, depois que esse momento na minha vida existe, eu já não salvo mais ninguém. O mundo pega fogo e eu vou junto. Mas assim, eu acho que ele tentou fazer um... Porque acho que a crise da minha mãe era eu ser bissexual. A minha mãe é a maior bifóbica da história. A crise da minha mãe era eu ser bissexual, porque ela aceitava um filho hétero e ela aceitava um filho gay. Ela não aceitava um filho bissexual. É muita confusão, né? Exatamente, era muita coisa pra cabeça dela, ela falou. E ela chamou meu pai pra ver se ele botava um pouco de claridade na minha cabeça. O meu pai, a pessoa que eu converso uma vez ao ano. Pai, eu te amo, tá? Acho muito bom ter aqueles papos de cabeça que a gente tem quando a gente viaja. Mas aquele papo específico não era seu lugar de fala. Enfim. E aí teve essa história da minha vida que, assim, eu lembro
guardo com muito carinho no coração, porque assim, apesar de tudo, eu entendi que foi uma tentativa de apoio deles da melhor maneira que eles conseguiam, né? Mas enfim, vida que segue. Isso você tinha? Eu tinha 21. 20, eu tinha 20. Com 21 eu conheci meu marido, então eu tinha 20. Sabe? Então foi depois do exército, inclusive. Foi. Teve esse momento também. Mas isso não vem ao caso. Mas foi depois. Nossa, é verdade. É. E me perdi um pouquinho na minha própria linha do tempo aqui. Mas sim, teve essa série de ocorridos, teve esse descobrimento. E aí a faculdade, e aí jovem, e descobrindo o mundo e tal. E aí eu conheci o meu namorado na época. E a gente começou a namorar, viver vida de casalzinho bem boiola mesmo, bem série coreana, sabe? Não, série coreana não, que as pessoas não tocam na mão, né? Bem novela brasileira mesmo, sabe? Um negócio assim, drama. E aí bem, passou um tempo. E aí com o meu namorado, tipo, eu tinha mais liberdade de ser eu mesma, né? De, tipo, não ter preocupação de vestir o que eu queria vestir, de fazer as coisas que eu queria fazer, de falar, de ouvir, blá blá blá, da maneira que eu queria fazer. Porque ele sempre foi uma pessoa que nunca me julgou. Assim, a gente nunca teve esse problema no nosso relacionamento, a gente nunca teve esse problema de julgar o gosto dos outros. A gente julgava, assim, naquela brincadeira de falar, mas era sempre alguma coisa que a gente não falava, tipo, nossa, você é uma pessoa, você é um doente por gostar disso, blá blá blá, entendeu? Então eu sempre tive essa liberdade, e aí foi quando eu comecei a experimentar mais, tipo, como que fala? O universo feminino da coisa, tipo, explorar mais a minha feminilidade, essa palavra? Uhum. Enfim. E ele super apoiou também na época, assim, ele falou, quer usar vestido, quer usar saia, usa, não sei o que mais lá, deixa o cabelo crescer. E eu lembro que, tipo, em casa eu nunca consegui deixar o cabelo crescer porque minha mãe não deixava. E aí depois que teve toda essa treta, eu falei pra ela assim, vou deixar o cabelo crescer, quero ver o que tu vai fazer. E aí eu deixei o cabelo crescer e tal. E aí a partir desse momento foi, tipo, acho que eu tinha acho que já há uns 23 anos, mais ou menos assim. E aí foi quando eu comecei a desenrolar mais esse lado, assim, sabe? Usava já começava a usar uns vestidos, assim. E aí, cara, esse momento da história, pra uma pessoa, para uma pessoa trans é complicado. Pra uma pessoa trans não binária, parece que é um pouco pior. Porque é um momento que você entra num limbo do gênero que não tem resgate. Porque você não é menino o suficiente pra usar o banheiro dos meninos, você não é mulher o suficiente pra usar o banheiro das meninas. E você fica tipo ali, que diabos eu sou? Que tipo de batata sou eu? Onde que eu posso fazer xixi? Entendeu? E aí foi um período da minha vida, acho que foi mais ou menos um ano que eu passei por isso, que eu saía de casa, o meu cabelo tava curto, assim, um pouquinho abaixo da orelha. Só que eu ainda tinha barba, tinha bigode, muito pelo e tudo mais. Então, tipo, não encaixava 100%, sabe? Ficava aquela androginia que ela não. É uma androginia estranha. Não era aquela androginia que as pessoas acham, ai, que bonita. Era uma androginia que as pessoas olhavam e falavam, que caralhos é isso? Então, tipo, às vezes eu me complicava nessa saída, assim. Então, muitas vezes a gente saía e eu simplesmente sei lá, entendeu? Eu, tipo, não comia fora porque eu ficava com medo de dar dor de barriga e eu precisava usar o banheiro. Aí eu, sabe, foi um ano meio estranho na minha vida. Mas, assim, depois que passou isso, aí eu aceitei que eu olhei assim e falei, realmente não dá pra voltar. Eu tenho um momento exato na minha cabeça que eu descobri o momento que eu não posso usar mais o banheiro o banheiro masculino. Que foi, a gente estava numa cafeteria de um amigo nosso, ficava num prédio comercial, e o banheiro da cafeteria era do prédio. Então era um banheiro compartilhado com todas as lojas, né? Tinha um banheiro masculino e feminino. E aí eu fui no banheiro masculino nesse dia porque eu me senti assim, sabe? Um meninão. Meninão, machinho, entendeu? Eu tava com uma bermuda tectel
Olha só que delícia. Tava com uma bermuda tectel e uma blusa larga, sabe? Falei, putz, mais trombadinha do que isso é impossível. Vou lá no banheiro masculino que eu tô aqui, ó, exercendo masculinidade. Mal sabia eu que não estava tanto. E aí eu entrei, fiz as coisas que eu tinha que fazer e estava já na pia lavando minhas mãos. E meu cabelo, eu lembro que meu cabelo, acho que ele tava um pouquinho maior já. Ele tava chegando um pouquinho no ombro já. E estava eu lá, belíssima, lavando minhas mãos. E, e a cena foi a seguinte: abre a porta do banheiro, entra um rapaz. O rapaz tava de cabeça baixa, né? Eu acho que ele tava mexendo no celular. E aí ele entra, tá? Ele tava assim, ele me olha nos olhos. E aí ele abaixa a cabeça de novo, sai. Aí ele abre a porta mais uma vez, olha pra cima, vê a placa que era o banheiro e tava lá, o banheiro masculino, WC masculino. Ele olha pra mim, vira a cabeça e, tipo, o olhar de confusão na cara desse ser humano foi, tipo, tão grande que eu falei, me perdoa. Eu já tô saindo. Eu me senti incômoda, entendeu? E aí eu falei, não, gente, é aqui mesmo, tá? Já tô saindo, não se preocupa e tal. Eu que errei. Eu que errei, me perdoa, fui moleca. E aí isso aí. Aí depois desse dia eu entendi, assim, que acho que já ficava mais fácil usar o banheiro feminino sem levantar muita, como que fala? Não é suspeita, a palavra não é suspeita, mas sem gerar muita... Questionamento. Questionamento é uma ótima palavra, vamos usar questionamento. E aí, assim, aí a vida seguiu, né? E daí o fetiche veio a partir desse momento aí, quando eu já tinha entendido o meu gênero, já tinha entendido minha sexualidade, já tava num local bem confortável com meu namorado na época, e a gente explorava. E eu comecei a explorar mais os meus gostos, assim, de pouquinho com ele, né? Eu explorava um negócio assim, tipo... Falei, gosto de pés. Então, tipo, comecei a explorar mais o negócio dos pés com ele. Essas coisas assim. Sempre gostei muito de odores, né? E especificamente de odores de pessoas que eu gosto. Não chegue fedendo perto de mim, que não vai dar muito certo. Então, tipo, eu também comecei a explorar isso, essas coisas assim. E assim, a gente explorava essas coisas assim com sutileza, não era um negócio assim, tipo, entrava naquela 24/7, não. Era um negócio que a gente começou a trazer pra dentro da nossa vida sexual, quando a gente tava, né, mantendo relação no quarto, essas coisas assim. E até que chegou um ponto que eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais. E aí eu vi que ele já não tava tão confortável com as coisas que a gente conversava, né? Porque não era que eu chegava e sugeria, vamos fazer tal coisa. Eu trazia o tópico, a gente conversava. E aí via o que cada um achava a respeito, né? Então, tipo, chegou assim num tópico muito sensível de age play, e aí ele deu uma segurada. E eu falei, ih, parceiro, pera lá. E aí a gente conversou e tal, e aí ele, assim, o ponto de vista dele sobre age play na época não foi muito favorável. Eu falei, então tá, aqui a gente traça uma linha. Não trago isso, mas gostaria de experimentar. E aí entra aquele momento do tipo, quando te dizem não e você quer muito aquela coisa, você passa a querer mais. Não que tenha acontecido desse jeito, mas o sentimento era esse, entendeu? Uhum. Foi tipo, agora eu preciso experimentar isso. E não, aí depois disso passou um tempo e a gente se conheceu. Eu, você e eu. E aí, bom, aí o resto é tipo história já recente. Entendi, né? Você vai parar aí na história. Aí quem não sabe o restante da história vai ficar sem saber. Mas a história é recente, você quer que Não, eu quero que você fale um pouco mais dessa questão do age, que eu acho que é ainda um grande tabu para muita gente. Quero que você explique o seu ponto de vista sobre isso, fale o que você sente quando você pratica, quais caminhos você acredita que levaram você a chegar dentro desse lugar. Claro, tudo aquilo que você se sentir confortável para. Ninguém tá vendo a sua cara de pânico. Oh boy. É... Já que você está indo por esse caminho, né? Estou sendo forçada. De forma alguma. Se fuder. Você nunca deu cotoco pra ninguém, sabe? Cara. Gente,
Bom, assim, a gente assim, complexo, tá, essa situação, coração, porque quando a gente se conheceu, você também... Também era um hard limit. Você também, e a gente nem tinha... Ela me forçou a praticar, ela foi me forçando, ela me convenceu a isso. Eu falei pra você que com o tempo você ia mudar de ideia. Com o tempo você ia aprender a gostar. Mudei de ideia. Exatamente. Uf. A gente viu o buraco, foi lá e pulou, né? Pulou dentro do buraco, né? Exato. Bom, questão. Quando a gente se conheceu, a gente não tinha tido falado sobre. Você lembra como a gente se conheceu? Sim, a gente se conheceu numa feira de estudos. Foi, verdade. Foi de intercâmbio. Isso, no intercâmbio foi... Quando a gente tava querendo ir pra Kosovo. Não era Letônia? Não, eu era pra Kosovo, você ia pra Letônia? Eu tava indo pra Letônia. Uhum. E a gente se conheceu... O Yuri tá se acabando de rir ali. Essa risada no fundo é do Yuri. A gente se conheceu nessa feira de intercâmbio, era de intercâmbio de estudos e... Foi pelo fato de você estar no aeroporto que a gente se conheceu. É verdade. Tava perdida, né? Tava lá, foi lá no Red Lobster. Que ódio. A gente se conheceu no Grindr, que ódio. Coisa sem graça, entendeu? Todo mundo se conhece no Grindr, coisa chata. Mas enfim, quando a gente se conheceu no Grindr, né? Foi, Sim. você tava voltando pra Buenos Aires. Eu estava indo pra Buenos Aires? Voltando pra Buenos Aires. Se você morava você tava voltando pra lá. Tava em caminho pra lá, é isso, né? Eu achei que a gente tinha se conhecido na primeira leva, antes de eu ter ido pra Buenos Aires, porque eu vim pra São Paulo antes de ir. Eu fiz o trajeto Manaus, São Paulo, Buenos Aires a primeira vez, e aí foi Buenos Aires, Manaus, e aí novamente repeti isso. Eu achei que a gente tivesse se encontrado na primeira ida. Eu acho que não, porque senão a gente teria talvez tentado organizar alguma coisa quando você tivesse voltado. Tá bom. A gente se conheceu nessa época, em 2022, eu acho. Mas assim, por que você trouxe isso à tona mesmo? Não, porque você tava falando quando a gente se conheceu. Foi você que trouxe à tona isso. Não, mas é porque o que eu ia comentar era dizer que quando a gente se conheceu, a gente não teve esse tipo de conversa sobre age play especificamente. Até porque nessa época, eu ainda tava tentando assimilar o age play. Eu ainda tava falando assim, não, será que eu sou uma pessoa estranha? Será que a polícia vai me prender pra eu gostar desse tipo de coisa? E aí, passaram muitos tempos assim... E não, ainda tô aqui, não fui presa, entendeu? Dá pra fazer age play sem ser presa. Se você fizer com pessoas maiores de idade. É sempre bom esclarecer. Consensuais. É sempre bom esclarecer. Você nunca vai ser A comunidade é muito estranha, é sempre bom esclarecer. É aquela coisa, o óbvio tem que ser dito. Tem sempre que ser dito. Eu sempre digo isso aqui. O óbvio tem que ser dito. Mas não, na primeira vez que a gente se conheceu, eu tava mais na vibe de submissa mesmo, explorando as coisas, explorando as práticas, até as práticas que você tinha mais conhecimento. De spunk. Spunk. Claro. Tem o episódio do doguinho que ele fala, não, minha dona quer, eu não tenho vontade, né? Exatamente assim. Meu dono quer, eu não tenho vontade. O dono sempre tem. Eu falei que ia ser um caos, eu disse. Ai, que inferno. Mas enfim, a gente tava explorando mais os fetiches mais tradicionais mesmo, né? Uhum. Até a gente teve a primeira sessão, e daí depois da primeira sessão a gente seguiu um pouquinho por essa linha ainda dos fetiches mais tradicionais. E aí eu acho que numa das vindas que eu vim de lá, foi quando eu lancei a ideia. Eu não sei se foi eu que lancei a ideia. Amor, a sua primeira vez, ainda, um dos kinks que tava era a feminização. Entendeu? Fetiche bom, né? Castidade, feminização. Quando? A primeira vez que você veio. Que loucura, outra pessoa. Era outra pessoa, outra pessoa mesmo. Juro, outra pessoa. Não chamava por outro nome, inclusive. Não era eu, juro. Mas sim,
Eu acho que foi eu que trouxe a ideia do Age pra mesa, né? Sim, eu não teria sido. Mas é porque foi. É sobre isso, porque eu trouxe e você deu. Pera lá. Você. Os 3 pontinhos da reticências na conversa. Foi meio assim, tá... Não desistiu de mim, olha aí, ó. Jamais, né? Mas tem como? Dá pra desistir? Um meninão desses? Não Ai, tem caralho. condições. Explicar a história do... A gente precisa explicar a história do meninão desses. Mas qual que é a história? Porque A história é você indo almoçar com seu pai, de vestido Não, rosa. é porque meu pai, não, como eu contei, o meu pai, ele tem esse... Não, mas no momento que ele disse isso, quando ele disse que também já tinha tido experiências com outros homens, você era um meninão. Não, de fato. Mas aí tem o porque... meninão depois. Nossa, que loucura, porque na minha cabeça eu tava com essa roupa na frente dele nessa cena, na minha cabeça, uma loucura, mas eu tava, não, realmente era outra pessoa. Mas e aí tem esse outro momento, o mais recente, na verdade, foi agora no ano novo de 2023 pra 24, que... Não, 24 pra 25, você tava na festa, não tava? Tava. Isso, foi 24 pra 25. Que eu estava de vestido. Estava com um vestido lindo, branco e tal. Longo. Um salto. Lindíssima, belíssima. E a gente estava num jantar em família com a família do meu pai, meus irmãos e tal. E ele solta pra mim um assim... E aí, meninão? Os atendentes ao redor, tipo, todos olhando, sabe? Tipo, assustados, assim, falando... A gente chama a polícia? Você tá precisando de ajuda, moça? Então, ó... A todo momento... A minha vida é um resumo disso aqui, ó. Socorro. E aí meu pai, como eu falei, né? Eu deixo reservado o direito dos meus pais, das pessoas mais antigas da minha vida, de escolherem o gênero que eles querem me tratar, sem nenhum problema. Mas, assim, às vezes eu olho pro meu pai e eu falo, a qualquer momento você vai ser preso. Porque as pessoas vão entender que você tá sendo transfóbico comigo. E até eu explicar que você é meu pai, puxar a carteira e mostrar que tem seu nome lá, já foi muita merda. O que não significa que não poderia ser transfóbico. Também, o total. óbvio precisa ser O óbvio dito. precisa ser dito. Ai, que coisa, né? E aí, mas assim, é uma coisa que eu acho muito engraçado, mas todas as vezes que eu tô com ele, eu olho assim pra cara dele, pai, tem necessidade? Mas, sim, Age play. Claro, voltando Você trouxe isso. pro assunto, pra conversa. Trouxe, porque na época você tava reclamando que você estava numa fase daddy. Você postou no Twitter ou no Instagram alguma coisa assim que você estava numa fase daddy. E aí Sim, eu falei, o que é verdade. Mas é que também é um daddy, um fake daddy, né? Porque mais ou era o menos, daddy né? dessa galera que olhava uma pessoa mais velha e idealizava essa coisa paternal. Queria Com essa cara de bolacha traquina. Pra você ver. Mas era a galera que queria apanhar e ganhar colinho depois, entendeu? Então, e aí foi daí que veio o daddy. E aí você subverteu o termo daddy Não pro muito. daddy do age play. Não muito. Eu subverti em etapas, na verdade. Porque na primeira lida, no meu primeiro contato com esse seu tweet, eu tinha entendido que era esse lado do daddy, que era o daddy mais nossa, não consigo... Caregiver. Não caregiver, mas aquele mais de aparência, mais de... Corujão que abraça, isso, urso. mais pra esse lado. Só que eu falei, pô, eu acho que a pessoa que pratica isso, ela tá a um pulo de também tentar o outro lado, né? E aí foi quando, de fato, eu lancei lancei a bomba. Porque pra mim, se desse certo ou não, era vitória de qualquer jeito. Eu gostava dos dois. Me cuspindo toda. Mas eu gostava dos dois, então pra mim o que desse certo ia dar certo. E aí eu lembro de parar na farmácia. Comprar um pacote de fraldas geriátricas. Que Raideri, por que você tá vermelho? Porque não é pelo não é pelo couro que você tá usando. Não, não, é engraçado porque como eu cheguei no caixa, né? Eu chego no caixa da farmácia com um pacote de fraldas geriátricas. E é completamente normal, é uma loucura isso. Um tubo de lubrificante e um pacote de camisinha. Ok. E uma chupeta. Essa parte não foi tão normal.
e uma chupeta. Você podia ter Entendeu? comprado por etapas, parado em uma farmácia, comprado os elementos, e na outra comprado outros elementos. Eu teria E eu feito lembro isso. de ter chegado no caixa com uma chupeta, um pacote de fraldas geriátricas, um tubo de lubrificante e um pacote de camisinha. E o moço começou a passar e ele começou a me olhar. E aí E ele só fazia assim, ó. CPF na nota. A dignidade indo pelo ralo. Você vai passar a sua humilhação no crédito ou no débito, senhor? Que ódio. Mas e daí a gente teve aquela sessão muito diferente. Porque era diferente do age play que eu tinha na mente e era provavelmente diferente de tudo que você tinha praticado. Sim, exato, Então Porque foi, o que eu fiz, eu fui fazendo o age play por aproximação. Também, sim. Então, qual era o meu negócio? O meu rolê é humilhação. Então, beleza. Ela quer usar fralda, a gente coloca a fralda. Só que aí, ao invés de deixar ela só lá de fralda, eu vou e mijo dentro da fralda dela e faço ela ficar usando o meu mijo na fralda. Então, é por aproximação, porque às vezes é um pouco sobre isso. É sobre como você faz, não sobre... E é uma loucura como as pessoas acham que algumas atitudes são humilhantes, sabe? Tipo, em que momento você achou que isso seria humilhante pra mim? A humilhação realmente tá na cabeça de cada um, né? Exatamente. Devia ter levado você pra andar no shopping aquele dia. Eu ia adorar. Gente, não tem humilhação nisso aí. Mas sim, a gente teve essa sessão, foi uma sessão muito legal, de fato. E aí... Está disponível no Privacy. Tá mesmo? Tá. É verdade, né? Nossa, Você tá com blur na cara ainda. Eita! Bons tempos. Bons tempos da tarde. Depois eu fui forçada a mostrar minha cara. Que idiota. Mas depois disso eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre age e o que de fato eu gostava dentro do age play, essas coisas assim. Hoje eu acho que o meu age play, o age play que eu assim, não é uma prática exclusiva de um nicho do age play, assim. Eu abraço toda a prática de age play, inclusive o que a gente fez, muito legal. Faria de novo sem nenhum problema, mas o que eu, digamos assim, pratico mais hoje é aquele age play mais tipo, você entra num headspace de... Me ajuda, eu vou precisar de um termo. Porque eu não consigo usar nenhum termo que não vá soar criminoso. Little. Traduz. Não, mas não precisa traduzir. Não o termo precisa? é esse, Tá o bom. termo é little. Você entra no Headspace Little, no qual ali Que algumas coisas, quando a gente fala em outro idioma, elas perdem um pouco a conotação. Perdem, e aí vira um negócio meio criminal. Menos criminal. Não, mais, no nosso Não, caso. se a gente traduz, sim. Se a gente traduz, sim. Mas sim, você entra num headspace ali que tipo, tem uma diferença entre você estar num subspace e você estar no headspace de Little, pra quem nunca praticou. Tem uma diferença muito, muito gritante, inclusive. Mas, assim, o meu Headspace Little é tipo um local que eu não sinto vontade de... Atrações questão sexual. Não exatamente. Tipo, não é... Não, tipo, no caso de, tipo... Quando eu estou realmente nesse headspace, nada. Tipo, a minha única preocupação é só ser bonita e sobreviver. E aí eu só... literalmente isso. Eu só preciso sobreviver. Então tipo... deixo a cargo de quem tá cuidando de mim toda a responsabilidade de pensar nas coisas, porque eu só tô realmente existindo. Eu só quero estar existindo, entendeu? Tá ali, tranquila, numa boa. Tanto que maior parte das vezes, quase sempre, eu fico não verbal. Porque eu acho um saco ter que ficar dialogando, sabe? Gente, eu não quero usar minhas palavras pra conversar, sabe? Não, deixa passar. E... Eu fico não verbal. Acho que você não me viu ainda fundo desse jeito. Eu acho que eu nunca fiquei tão não verbal assim. Vermelho. Inferno. Bem, a gente precisa ir para nossa segunda etapa do jogo, que é o nosso bate-bola jogo rápido, começando, é claro, com uma palavra, a sua cor preferida. Eu queria ser brete, vou dizer preto. Brincadeira, é rosa. Um animal.
Coruja. Se você tivesse que ter um superpoder, que superpoder você teria? Eu gosto muito Eu gosto. Eu tenho dois poderes que eu gosto muito. Eu gosto muito do poder de invisibilidade, que eu acho incrível. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher, eu ia escolher ler mente. Ler mente. Cara, imagina ser Brett podendo ler a mente das pessoas. É um inferno. Ia ser incrível. Pet play ou furry? Fica por aqui o podcast, galera. Não tem como. Porra, como que eu vou responder isso? Furry. Se você tivesse que ser interpretada no cinema, quem você gostaria que lhe fizesse? Não precisa parecer com você. Eu sei que não. Cara, nada a ver com nada, mas a Cláudia Raia. Life is a cabaré. Tem a mesma energia, entendeu? Um filme da sua vida. Eu gosto muito de A Lenda dos Guardiões. Que eu nunca lembro se eu tô falando o título certo, porque tem A Lenda dos Guardiões e A Origem dos Guardiões. A lenda, eu acho que eu tô falando errado. A Lenda é o das Corujas, que eu gosto muito também. Tem momentos épicos nessa história. Mas o que eu gosto, eu acho que é A Origem dos Guardiões, que conta a origem do Papai Noel, do Jack Frost, dessa galera, tipo, da Fada do Dente. Tipo, é um filme muito legal, que eu gosto bastante. Por que eu falei isso? Porque eu ia responder Harry Potter. Mas aí, pra não pesar o clima com Harry Potter, prefiro falar o outro. É bom, velho. Uma boa estratégia. Um medo. Ser esquecida no rolê. E quando eu digo rolê, é tipo um âmbito geral das coisas. Uma prática fetichista que você não fez, mas tem vontade. Tô anotando. Cuidado com a sua resposta. Eu sei! É uma armadilha, gente! É uma armadilha! Ele me trouxe aqui pra isso! Que prática eu não pratiquei? Não sei, é a tua vida, não a minha. Brett? Ué, pensei que... Nossa, sim, é verdade. Vou ligar pros outros 35 dons que eu tenho em contato aqui agora pra perguntar sobre as práticas. Mas é sobre os seus desejos que eu tô falando, não? Eu sei, mas é que a maior parte das coisas eu já Pode ser já uma fiz. forma. Uma forma? Tipo, sei lá, gostaria de ser amarrada de ponta cabeça enquanto duas crianças batem em mim com uma pinhata. Vai saber. Não envolvam crianças. Foi um péssimo exemplo. Gente, sim, não façam isso. Inclusive, adendo, a comunidade age tem um problema seríssimo com pessoas que são de menores e praticam age play. Não pratiquem age play antes dos 18 anos, por favor. Por favor, entendeu? Porque aí você não tá praticando age play, você é age play. Literalmente, você é uma criança antes dos 18. Para, galera. Eu entendo que é muito, sabe? Tem muito appeal a prática do você só deixar de existir e ser uma ameba. É muito gostoso. Mas, tipo, antes dos 18, cara, para. Espera um pouquinho mais. Vocês acabaram de observar uma pessoa que, pra fugir de uma pergunta, ela traz um assunto sério pra colocar ao ponto dela achar que eu vou esquecer que eu fiz essa pergunta. Então, uma prática fetichista que você não fez, mas tem vontade. Inferno! Mas eu gosto da ideia do ser amarrada porque eu gosto de bondage. Eu acho que a gente faz pouco bondage. Eu não... Tá aí. Tomei um spanner aqui aleatório. Mas se eu fosse falar pra galera assim desse ano do Mr. Fetiche 2025, galera... É isso, gente. Nós ficamos por aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E é assim que a pessoa foge das responsabilidades, encerrando o podcast. Não, porque faltam 2 perguntas ainda. Quem é a pessoa que você mais admira na vida, vivo ou morto? Putz, vai ter que ser minha avó. Eu admiro, na verdade, tanto a minha avó quanto a minha mãe. Eu acho que elas são pessoas incríveis que eu levo como exemplo em várias etapas da minha vida. E quem é a Lu pela Lu? Me travei um pouco. Nossa, eu acho que é uma pessoa extrovertida, o que é muito complexo, porque por muito tempo da minha vida eu me considerava introvertida. Daí eu conheci o Yuri, e aí eu sei que eu sou extrovertida. Uma pessoa extrovertida que...
Uma pessoa extrovertida que não tem muito... Não tem muito... Como que fala? Cara, eu não gosto de problematizar as coisas, é isso. É uma pessoa extrovertida que tenta não... Sempre ver o lado mais positivo das coisas, ainda que às vezes seja meio difícil. Tá certo. Doeu muito? Você não quer que eu responda essa pergunta? Mais tarde eu deixo ela amarrada. Eu sabia que ia vir. Gente, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. O papo foi muito divertido, muito bom. Siga a gente nas redes sociais, @Confissões Consentidas, @DomMCSP. Se você tá no Instagram, se ele caiu, você acessa www.mestrecruel.com ou vai lá no Kinkgram, a rede social fetichista feita por brasileiros para brasileiros. Lu, deixa seu Instagram, seus Instagrams, qual que você quiser deixar. Eu tenho 2 Instagrams, um é o Instagram Kink, fetichista, é Lilo The Fox, que está aqui na minha coleira. Não dá pra ler, a câmera é 4K, mas não pra tanto. Eu sei, mas eu gosto de deixar dito que está aqui na minha coleira. E o que tá escrito do outro lado? Não importa o que tá indo do outro lado, o que importa é o meu nome aqui. Entendeu? Foca no meu nome, cacete. Lilo é L-I-L-U. Isso, L-U The Fox. E o outro é o Instagram que eu uso pra postar coisas mais do dia a dia, tipo romantizando a vida, e especialmente no Mundo Café, que é @LuGoesAround. E também é esse canal no YouTube, se você quiser ver tipo vlogs da nossa viagem pra Berlim, que tem momentos incríveis dessa viagem. Me segue lá no YouTube também, pra ver esses vlogs maravilhosos com essas pessoas maravilhosas. É isso, a gente foi pra Berlim, pra Folsom Street Fair no ano passado, que a gente fez esse ano, mas eles estão vendo no ano passado, no ano que vem, então no ano passado é um pouco assim, meio maluco. Mas é isso, gente. Muito obrigado, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.